Bom dia, caro Artemísio da Costa, bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. Primeiro, Artemísio, parabéns pela oportunidade da discussão deste tema, que é sempre muito oportuno. O que é imprescindível para se fazer jornalismo de boa qualidade, responsável, atrativo e com credibilidade. E essa questão me fez voltar na minha história pessoal. E em 1963, eu fiz um curso de jornalismo promovido pelo Jornal do Comércio do Recife, que era a maior potência de comunicação da época em Pernambuco. Eu havia chegado no Recife em 62 para fazer o seminário maior em Olinda. Então, quando se abriu essa oportunidade, eu logo aproveitei, porque sempre eu tive uma simpatia grande pelo jornalismo. E então, naquele curso, o professor Fernando Menezes fez uma afirmação que nunca eu esqueci. O papel do jornalismo, dizia ele, é dizer coisas cada vez mais complicadas, de modo cada vez mais simples, de maneira a atingir cada vez mais gente. Aquela frase foi muito marcante para mim, é tanto que, ao longo do tempo, eu fui adaptando-a à função do professor. E disse algumas vezes em sala de aula, nos cursos que tive a oportunidade de ministrar, que o papel do professor é dizer coisas cada vez mais complicadas, de modo cada vez mais simples, a fim de que os alunos entendam com facilidade, não é? Então, em 1967, eu retornei a Sobral e, depois de ter concluído o curso de teologia, de filosofia e teologia, e a convite do padre Luizito, assumi a direção da Rádio Educadora do Nordeste, essa que nós estamos usando nesse momento. Então, o padre Luizito me convidou para assumir a coordenação artística da Rádio Educadora. Era a minha primeira experiência profissional. Então, eu tentei construir uma fundamentação para a minha vida profissional, que eu pudesse, ao longo do tempo, ir desenvolvendo e não ir chutando as coisas. Então, eu construí um tripé que serviu de base para a minha vida profissional. Esse tripé é constituído de competência, responsabilidade e bom relacionamento. 3 virtudes que eu acho que a gente deve cultivar sempre. E eu fui fazendo isso. E graças a Deus, deu certo. Então, a minha primeira experiência aí na Rádio Educadora me ajudou a desenvolver esse tripé que me serviu ao longo da minha caminhada profissional. Hoje sou aposentado, mas fazendo uma retrospectiva das atividades que eu desenvolvi, eu posso perceber que todas deram certo, porque eu cultivei esse tripé. Competência, que é fazer bem aquilo que nos cabe fazer. Por exemplo, no caso do jornalista, do radialista, estudar para ser sempre atualizado e não ficar sempre repetindo as mesmas coisas. Competência. Responsabilidade, que isto é, a gente assumir aquilo que devemos assumir. Não ser irresponsável, porque se você é competente, mas é irresponsável, o seu trabalho fica prejudicado. E a última coisa, o terceiro item, cultivar sempre um bom relacionamento. Seja na condição de gestor, seja na condição de servidor, seja na condição de professor, de funcionário, qualquer que seja a atividade que você desenvolva. Esses 3 itens são fundamentais. E eu acho que eles atendem à pergunta que você me fez. Muito obrigado pela oportunidade e que continue um bom programa.